Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor André e hoje nós vamos falar o que é educação financeira, para que serve, por que tem essa matéria na escola e já tem um certo tempo. Esses dias uma aluna até brincou, porque se a aula de educação financeira funcionasse, o professor não era professor. Isso se deve à ilusão que é vendida nas redes sociais, não é? Quem nunca viu aqueles anúncios que aparecem de Saiba como investir R$ 1.000 e ficar milionário. Clique no Saiba Mais, arrasta pra cima, compre o meu curso. isso é picaretagem, tá? Isso não é educação financeira. Educação financeira também não é uma promessa que você se tornará milionário, bilionário, não é isso. Também não é responsabilidade. Vamos dizer assim, se eu pegar R$ 10 emprestado com você e eu falar que, olha, sexta-feira que vem eu vou te devolver esses R$ 10, eu tenho a responsabilidade moral com você de devolver esses R$ 10. Você até pode querer colocar isso como uma educação financeira, mas é só uma questão de responsabilidade e caráter, muitas vezes. Assim como eu tenho amigos que quando conseguem um créditozinho de R$ 200 na internet, qualquer plataforma que seja, eles compram qualquer produto e não pagam. E a resposta que ele me dá é: Não mandei me dar limite. infelizmente, existem pessoas que vivem dessa forma e depois elas procuram culpados, né? Afinal, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Aí a culpa é do governo, a culpa é da escola, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do papagaio. Nunca é minha. E não confunda a profissão que a pessoa toma para sua vida com um limiar apenas de progressão financeira. Então quer dizer que quando eu me tornar milionário, eu pararei de trabalhar. Provavelmente você nunca se tornará milionário e rapidamente perderá tudo, que é o que a gente mais vê acontecendo. As pessoas que ganham loteria, ganham prêmio de realities na TV, pouco tempo depois perdem tudo. Isso é até comum demais acontecer. Mas então vamos entender o que é e para que serve uma educação financeira. E que começa lá no ensino fundamental 1, com as crianças, quando a gente monta lojinhas de brinquedo, né, com as crianças, leva chocolatinho, pega dinheirinho de brinquedo, né, dinheiro falso, e ensina a criança o que ela tem que fazer para comprar, contar o troquinho, sabe, o que ela precisa fazer para ter aquele dinheirinho para poder comprar aquilo que ela está querendo na brincadeira, e assim sucessivamente, até ficar mais sofisticado, com mais conhecimentos matemáticos que você precisa ao longo da sua vida. Quando chegar lá na sua adolescência, sua fase adulta, você realmente entender os objetivos da educação financeira. E esse objetivo, basicamente, é você ter uma organização das suas finanças, seja desde o quanto você ganha e principalmente o quanto você gasta. E quando você coloca objetivos de curto e longo prazo, seja para uma viagem, para um estudo, para comprar algum produto que você tem vontade de ter, qualquer que seja o seu objetivo. Até mesmo ser milionário. Então eu vou elencar aqui no vídeo alguns pontos da importância da educação financeira e um pouco melhor do que se trata. Primeiro tópico, o mais geral, é o planejamento financeiro. E isso inclui tudo, desde economizar, saber gastar, entra também a área de investimentos, que normalmente estão relacionados no seu planejamento. Você tem um objetivo e você traça os caminhos para alcançá-lo. Então, basicamente, dentro desse planejamento, a educação financeira te ajuda a tomar decisões mais precisas, ou mesmo que seja de risco, com consciência. Então, basicamente, a educação financeira serve para te ajudar a entender, lógico, começa lá na infância, até mesmo conferir o troco da padaria, a entender serviços financeiros. Então, quando a gente fala de seguros, empréstimos, investimentos, aí a gente tem nomenclaturas dentro do mercado, né? O que é o Tesouro Direto? Como comprar no Tesouro Direto? O que é uma corretora financeira? O que é um CDB, um CDI? Como que funciona de fato um pré-fixado? Mesmo que eu perca o dinheiro no decorrer do prazo, como que eu vou receber aquilo? Como que aquilo funciona? Como que eu vejo a credibilidade de um determinado banco ou ação? Um outro objetivo da educação financeira também está relacionado à redução de dívidas. É claro que quem não faz uma dívida também conquista nada. E aí, nesse ponto, a gente pode colocar tipos de dívidas diferentes.
Imagina que infelizmente aconteceu alguma tragédia na onde você mora e você perdeu sua geladeira, seu fogão, sua TV, seu computador. E aí, para solucionar tudo isso, você teria que ficar descapitalizado. Você teria que dispor de um valor financeiro alto de uma única vez. Mas você é uma pessoa responsável, uma pessoa que arca com as suas despesas, então você tem uma boa análise de crédito. E aí você usa o seu crédito para poder resolver esse seu problema sem ficar descapitalizado, ou seja, mantendo a sua segurança financeira e resolvendo o seu problema. Então você fez uma dívida, porém é uma dívida consciente, que você não vai se prejudicar e, pelo contrário, você ainda consegue ao longo do tempo aumentar o seu capital, pagando essa dívida e resolvendo as coisas que você precisa do dia a dia. E aí entra na ideia de gerenciamento de dívidas, ou até mesmo um financiamento de um imóvel, de um veículo, e você entender como funciona a amortização e assim sucessivamente. O próximo ponto da educação financeira é justamente estabelecer objetivos realistas, algo real, algo que você consegue trabalhar naquilo. Por isso que eu comecei o vídeo falando da picaretagem, né? Não, com R$ 1.000 você vai investir todo mês e se tornará um milionário? Compre o meu curso. Isso é picaretagem, tá? Isso não existe. O cara ficou milionário vendendo curso, te ensinando a como ficar milionário. Porque o que acontece? Cada pessoa parte de um momento, certo? Algumas pessoas têm a sorte, às vezes, da família ter se estruturado um pouco melhor ao longo do tempo e tem esse apoio familiar, até às vezes até mesmo um aporte financeiro, né, familiar, e que se ela tiver consciência, ela consegue aumentar esse capital. O contrário também acontece. Quantos casos de famílias milionárias que quando o pai morre, o filho herda a empresa, põe tudo a perder. Até porque quanto mais dinheiro você tem, quanto mais crédito você tem, se você não tem consciência financeira, vamos dizer assim, ou até mesmo a responsabilidade que eu citei já no vídeo, a sua possibilidade de dívida é muito maior do que uma pessoa que ganha salário mínimo. Então, se você errar em alguma coisa ali, o problema é bem grande. Então, partindo que cada pessoa inicia numa determinada situação, é importante dentro da educação financeira o estabelecimento de metas reais, objetivos que você consegue produzir uma linha de raciocínio e de trabalho para alcançar. Às vezes acontece de você chegar no seu objetivo num período menor ou às vezes num período maior, dependendo do que acontece no mundo também. Nós tivemos um problema recente aí nesses anos de 2020 até 2022 no mundo, que acho que mostra bem alguns dos problemas, fora outros que a gente tem de bancos importantes que vêm a ter crise financeira, outros mercados financeiros de outros países que acabam também influenciando em países menos desenvolvidos. Então, tudo isso são pontos que precisam ser levados em consideração. E, obviamente, dentro de tudo isso que eu já estou colocando no vídeo, a educação financeira também promove a construção de riqueza. Talvez não seja na sua situação, na sua realidade, a riqueza do Elon Musk, né? Virar um multibilionário, mas é uma construção de riqueza que é o suficiente para você ter saúde financeira, para você ter saúde psicológica, segurança para sua família, segurança que no dia seguinte você vai acordar e você vai conseguir pôr comida na mesa, vai ter o que comer, vai arcar com as suas responsabilidades, vai pagar as suas contas e vai viver tranquilamente. Em resumo, a educação financeira é uma ferramenta muito valiosa para ajudar a pessoa a gerenciar o dinheiro, os ganhos de forma consciente para alcançar seus objetivos. E não uma simples questão de, então o professor não seria mais professor. Eu já passei por algumas situações e quando eu alcançar de novo um patamar que eu já tive, eu continuarei dando aula, talvez uma carga horária um pouco menor, porque eu vou me dedicar em ONGs. A minha ideia é lecionar para crianças carentes que não têm condição de ter qualidade de ensino. Porque para essa criança, se eu ensinar a falar um segundo idioma, ensinar a tocar um violão, é uma vida que eu posso salvar. Então a educação financeira vai muito além de uma simples questão de vaidade e ganância, de ter dinheiro saindo pela orelha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Claro, deixa nos comentários
Se você já teve aula de educação financeira, eu já dei aula de aplicação em escola, e olha que eu sou professor de inglês, mas tinha no conteúdo, inclusive quando eu dei a aula de educação financeira, eu lembro de colocar o gráfico, eu apliquei dinheiro em criptomoeda para mostrar para os alunos como é que funcionava, monitorei com eles para ver que eu perdi dinheiro, então mostrar para eles que não é essa ilusão toda, eu vou comprar um Bitcoin e vou explodir. Houve um período que isso até aconteceu, mas não é assim, certo? As coisas não são tão fantasiosas igual a gente vê nos anúncios do Instagram. Então, compartilhe o vídeo com algum amigo que você acha que possa se beneficiar do conteúdo e valeu!